Universidade Falada. Conhecimento à velocidade de um clique. A Universidade Falada apresenta o audiolivro História do Teatro. Aula 5, O Teatro Russo, de autoria de Marco Antônio Guerra. Marco Antônio é professor doutor da Escola de Comunicação e Arte da Universidade de São Paulo e da Universidade São Judas Tadeu. Também é professor visitante de cultura brasileira na Universidade de Osaka, Japão. Bem, então, a nossa aula de hoje, que é uma continuação da aula sobre o realismo e naturalismo, vai ser focada na Rússia, nos autores russos, porque eles são de fundamental importância para a história do teatro na virada do século XIX para o século XX. Então, a partir dessa ideia, seria bom colocarmos algumas coisas em relação à Rússia nesse período e colocar depois os autores também. Bem, a cultura russa, que é secular, que é uma cultura basicamente religiosa e agrária, vai desenvolver alguns centros urbanos dos séculos XVII, XVIII de importância para a história. Moscou, uma capital, São Petersburgo, e isto gera então uma vida intelectual bem mais animada. E no século XIX surgem alguns escritores importantes na área da literatura. É muito importante com Tolstói e com Dostoiévski, autores que buscaram compreender a alma humana, buscaram compreender, enfim, a existência. Uma literatura profunda, uma literatura que acaba tendo muito sucesso pela Europa inteira, pelo mundo. Esse movimento literário novo inclui também outras formas de outros intelectuais. São vários movimentos que surgem pela Rússia fora. Então, por exemplo, o movimento musical foi de fundamental importância não só para a renovação da música russa, mas a renovação da música ocidental em geral, com o surgimento de compositores como Rimsky-Korsakov e Borodin, o próprio Tchaikovsky, Mussorgsky e outros. Além disso, você tem a formação também de vanguardas de artes plásticas, de pintura e tudo. Tudo isso, essa efervescência que vem no final do século XIX para o XX, mostra toda uma classe intelectual revendo uma Rússia aparentemente estagnada, na verdade estagnada numa vida feudal, perante uma Europa industrial, perante um mundo muito mais dinâmico do que aquele que se apresentava ali para eles. Então, eles buscam a modernidade estética e também a modernidade social e política, né? Então, vale lembrar que, né, durante a Primeira Guerra Mundial, em 17, os russos fazem uma revolução, não é a primeira revolução proletária da história, que dá certo, que vinga, estabelecendo uma nova forma de regime político, sociocultural, daí para frente no século XX. Bem, mas voltando ali para os nossos russos no início do século, essa vontade de mudar vinha também das influências externas, claro, deles leem, entrarem em contato com pintores e escritores não russos e entrarem nessa busca experimental. Agora, é claro que a grande força continuava sendo, dentro do teatro especificamente, o realismo e o naturalismo. Um realismo bem europeu, bem fortemente europeu, para uma plateia mais elitizada. Surgem então vários grupos teatrais. Um dos mais antigos é o grupo chamado de Teatro Malay. E nesse grupo aparecem alguns atores e diretores importantes. Danchenko e Konstantin Stanislavski. Então veja que para se falar da Rússia em termos da história do teatro é impossível não falar do surgimento desta nova forma de se fazer teatro que o Stanislavski vai introduzir. Bem, uma das questões que leva o Stanislavski a pensar novas formas de atuação em cima do palco, novas formas de representação, está no fato... Esperamos que você tenha gostado desta prévia.
Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.